Olá, povo de Deus. Nós estamos iniciando a nossa live O Apocalipse, o módulo 20. Este é a abertura do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, a parte 4. Na live anterior, nós falávamos sobre a dupla perspectiva de todo o evento profético. Deus faz, o diabo faz. Dependendo do ângulo que você olha, você pode definir que foi Deus quem fez ou foi o diabo quem fez. Deus, ele é soberano, ele dirige os eventos para a sua glória. O diabo é uma criatura, ele dirige os eventos para os seus propósitos. E esses são os mesmos eventos. Depois, nós vimos de que o dragão, o grande dragão, vai dar à besta a sua autoridade. A besta, ela é formada por uma confederação de 10 nações, sendo a besta a 11ª que assume o poder sobre estas 10. Dessas 10, 3 vão cair. Uma é os Estados Unidos, a outra é a Rússia e a outra o Oriente Médio, que serão os países do Oriente Médio serão os aliados da Rússia vindo contra Israel. Nós vamos detalhar tudo isso à medida que os selos forem abertos. O dragão, e é importante nós entendermos isso, nós estamos falando do período de tempo entre o arrebatamento até a batalha de Armagedon, um período de tempo de 10,5 anos. Este é o período de tempo que nós estamos falando dos eventos do fim. Este período de tempo, ele é definido pelos selos. 7 selos são abertos. Ele é definido pelas trombetas. 7 trombetas são tocadas. E ele é definido pelas taças. 7 taças são derramadas. Cada período desse é um período de 3,5 anos. 3,5 anos e 3,5 anos. Este período, selos, trombetas e taças, nós temos a igreja que foi arrebatada. Então, a igreja saiu da terra e ficaram na terra os santos que vão se converter, os santos, Israel e o povo. Esses são os 3 grupos de pessoas que ficaram na terra depois do arrebatamento. O Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 diz: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, o dragão ele foi atirado para a terra no arrebatamento da igreja. A igreja subiu, tudo que estava, as hostes espirituais malignas caíram para dentro da estratosfera da terra. Ele sabe que ele tem pouco tempo. E o que ele vai fazer quando ele cai na terra? Ele vai perseguir Israel. Quem é Israel? Israel é visto como a mulher. Se nós olharmos lá em Gênesis, quando a mulher, ela dá o fruto proibido para Adão comer, e eles comem o fruto proibido, e ali acontece a queda. Deus chega à mulher e diz: a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente.
temos dois personagens, uma mulher e a semente desta mulher. Esta mulher, ela é vista no Apocalipse capítulo 12 como uma mulher vestida de sol. Por quê? Porque esta mulher que nós encontramos no Apocalipse capítulo 12, ela está aqui com dores de parto. Esta mulher que está com dores de parto, vestida de glória, ela dá luz ao filho varão que é Jesus. Ou seja, a mulher sintetiza em Maria, que dá luz a Jesus. Esta mulher que está aqui, nós temos que lembrar que Israel, ele tem um período de tempo em que, nesse período de tempo, que vai até 1948, Israel está espalhado entre as nações. Então, esse período não é contado para Israel como parte da sua história, porque eles estão sob disciplina de Deus. Então, eles estão espalhados entre as nações. Em 1948, eles voltam a ser nação. Com o arrebatamento da igreja, a mulher torna-se uma figura perseguida pela serpente, pelo dragão. Então, ele perseguiu a mulher que deu à luz ao filho varão. A mulher que deu à luz ao filho varão é Israel. Então, ele passa a perseguir Israel depois do arrebatamento, quando da abertura do primeiro selo. O seu objetivo é liquidar Israel. Por outro lado, na dupla perspectiva, o próprio Deus, ele também está agindo a favor da mulher, que é Israel. E o que ele faz? Ele traz contra a mulher, Gog e Magog. A batalha descrita em Ezequiel. Então, ele traz, fartei que te volva, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti. Quer dizer, Rússia estava indo para um outro lugar, ele traz ela para vir atacar Israel. E ali, em Ezequiel 39:2, fala: far-te-ei que te volvas e te conduzirei, e far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Deixe-me pegar aqui. Nós temos aqui o mapa mundi, o globo. Então, no globo aqui, nós temos Jerusalém. Se formos para o norte de Jerusalém, encontramos Moscou. Então, ele diz: eu arrastarei Israel, do norte virá, far-te-ei subir dos lados do norte. Qual que é a ideia aqui? A intenção original da Rússia é avançar para o lado da Europa. No entanto, ele vai ser puxado para Israel. Então, se nós observarmos aqui, ó, Jerusalém, aqui está Jerusalém, subindo, chegamos em Moscou, exatamente ao norte de Jerusalém. Deus vai puxar esse inimigo contra Israel. Agora, entenda o seguinte, dupla perspectiva. Deus está trazendo Israel, a Gog e Magog contra Israel. Mas o dragão, na figura da besta, está também fazendo a Israel entender que a besta está trazendo, defendendo Israel contra a Rússia.
Deus está trazendo o inimigo e ele vai ser derrotado. Mas na derrota de Gog e Magog, a besta vai tentar puxar para si o mérito desta batalha. Então, o mesmo evento, olhando sobre duas perspectivas. Ezequiel 38:16 diz: E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog e Magog. De alguma maneira, quando o Senhor Deus trouxer os povos do norte contra Israel, a vitória que Deus vai dar a favor de Israel vai declarar para todo mundo que Deus é o Senhor da guerra. Agora, observa. Quem é que vai crer que Deus fez esta obra? Se você olhar para a maneira como os russos vão ser derrotados à porta de Israel, você vai dizer, isso não foi mão de homem, é mão de Deus. Por outro lado, haverá incutido uma crença de que não foi mão de Deus, foi mão da besta. Nos últimos dias trarei contra a minha terra para vindicar a minha santidade em ti, ó Gog. Aí, por que nós estamos falando a dupla perspectiva? Porque lá em Ezequiel diz, Deus traz Gog e Magog. Mas lá em Apocalipse diz assim, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Quer dizer, de um lado, a serpente incita Rússia, Gog e Magog, contra Israel. Lembra de Davi? Deus, na sua ira, incita Davi a fazer o censo. O Satanás incita Davi a fazer o censo. É o mesmo censo, mas olhando em perspectiva diferente, você fica se perguntando, quem é que está induzindo Davi a fazer o censo? A serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Então, aqui Deus está falando do rei assírio indo contra Israel para disciplinar Israel. E ele usa essa expressão, águas do Eufrates fortes e impetuosas. E aqui, no Apocalipse, acerca da serpente, usa essa expressão, água como rio, para fazer com que a mulher fosse arrebatada pelo rio. Quer dizer, Deus estará trazendo nações contra Israel e também Satanás está tentando tirar o mérito de Deus e declarando, na verdade, no sentido em que ele está trazendo, ele também está incitando, porque ele quer, no primeiro momento, que esse Gog e Magog destrua Israel. Esta é a perseguição de Israel que está acontecendo no período dos selos, antes de começar o dia do Senhor. Porque quando nós temos esse período de tempo aqui, nós temos o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é depois do período que vai do arrebatamento até a abertura do sétimo selo. Irou-se o dragão contra a mulher, mas ele não fica irado somente contra a mulher. Ele fica irado também contra os santos, que são o restante da descendência da mulher. Em que sentido esses santos são descendentes da mulher? Vou recapitulando. A mulher estava vestida de glória. Ela gerou
Jesus Cristo no ápice do seu papel profético. Só que a incredulidade do povo fez com que Israel entrasse em um período em que eles foram espalhados entre as nações. Em 1948, eles retornam para a sua terra. Esta mulher, que é Israel, retornando para a sua terra, depois do arrebatamento, ela é perseguida por Gog e Magog. Essa mulher gerou Jesus e a igreja, porque Jesus é o filho varão que há de reger a terra, a igreja é o filho varão que vai ser arrebatado para Deus. Então, esta mulher e esses santos, eles são perseguidos em todo esse período de 3 anos e meio, o período que começa a partir do arrebatamento. Irou-se o dragão contra a mulher, Apocalipse 12, 17, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são esses santos? Quando nós tínhamos a igreja nesse período, o que nós tínhamos nesse período com a igreja? Nós tínhamos nesse período com a igreja o joio, e o trigo. O joio e o trigo conviveram no mesmo ambiente. O trigo foi arrebatado. O joio foi para dentro do período chamado, esse período aqui, chamado Grande Tribulação. Esse é o modo como ele é conhecido em Apocalipse capítulo 7. Jesus chama de princípio de dores. Esse período é o período depois do arrebatamento. E esses que guardam o mandamento estão se convertendo nesse período. Parte daquilo que parecia ser joio era trigo disfarçado. Ainda não tinha se convertido. E agora, depois do arrebatamento, estão se convertendo. E ouviu uma grande voz do céu proclamando. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque o acusador dos nossos irmãos foi expulso. E estes santos, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida. Esses santos de que nós estamos falando, nós vamos encontrá-los em Apocalipse capítulo 6, o versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Esse altar de que nós estamos falando é um altar que fica debaixo do trono de Deus. Ezequiel fala disso. O trono de Deus vem, eles enfiam a mão no meio do trono, entre as rodas, e há um altar e tiram um tenaz daquele altar. Então, estes santos, eles estão indo, depois de mortos, para debaixo do altar. Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho com que sustentavam. Respondi-lhes, meu Senhor. Aí João olha para aquele grupo. Nós estamos falando do capítulo 7. No capítulo 7, João
está enxergando esse grupo debaixo do altar, já com o corpo glorificado, ele olha para aquele grupo, não entende de onde eles vieram. Por quê? Porque João tinha ciência do arrebatamento, tinha ciência da ressurreição e do arrebatamento, mas aquele grupo era diferente. E ele pergunta: quem são estes? Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses é o que morreram nesse período de tempo. Então, vamos agora ao segundo cavaleiro, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Para compreendermos melhor os tempos determinados pelo Senhor, do qual Israel se estabelece como o principal marco profético, voltemos ao sermão escatológico de Jesus. Quando Jesus ele profetiza, ele diz assim: virá, ainda não é o fim. Ele está falando desde a cruz até o arrebatamento. E ele diz: ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas não é o fim. Nesse período aqui, nós tivemos pelo menos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Sempre foi um período de guerra. É difícil nós termos uma nação em paz em algum ponto, ou todas as nações ao mesmo tempo em paz em todos os pontos do planeta. Há sempre uma nação metida em guerra em algum lugar. Agora, Jesus, ele fala de um segundo período de tempo. E ele diz: porém, tudo isso é o princípio das dores. Ele está falando do período dos selos. Esse é o período, princípio das dores. E aí ele fala do dia do Senhor. Em Mateus capítulo 24, versículo 14. Então virá o fim. Então, aqui é o princípio das dores. E aqui ele fala que virá o fim. Então, essa é a maneira como Jesus divide os três tempos. O tempo anterior ao arrebatamento, o tempo entre o arrebatamento e o começo do dia do Senhor, então virá o fim. Como que Jesus caracteriza esses períodos de tempo? Porque muitas vezes a pessoa, por falta de exatidão profética, ela pega um evento posterior a um dado marco profético, traz ele para trás e diz assim: olha, um exemplo simples, está escrito, quando Jesus faz o discurso profético, ele fala assim: o amor de muito, a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muito vai esfriar. O que as pessoas fazem? Elas olham para o mundo de hoje, elas percebem o esfriamento do amor, percebem o aumento da iniquidade e falam: esse versículo se aplica para agora. Mas para Jesus, esse versículo é para depois. Então Jesus disse: ainda não é o fim. E como que ele caracteriza esse período ainda não é o fim? Ele fala: haverá guerras, falsos profetas, falsos cristos, guerras e rumores de guerras. Essa é a maneira como ele caracteriza esse período. Depois ele diz: vem o princípio das dores. Então nós estamos falando desse tempo, da abertura dos selos, o princípio das dores. E aí Jesus dá a descrição desse tempo. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, muita gente, quando pega esse período de 3 anos e meio e fala assim: olha, aqui no período de 2000 anos de história, se nós pegarmos os últimos 100 anos, nós vamos ver que o número de terremotos na Terra aumentou vertiginosamente. É verdade. Por outro lado, nós temos que entender
que depois do arrebatamento as coisas entram em outro nível de intensidade. Exemplo, quando nós falamos depois do arrebatamento, o princípio das dores, Jesus diz, a iniquidade vai multiplicar. Ou seja, não há como comparar a iniquidade no período depois do arrebatamento com a iniquidade antes do arrebatamento. Da mesma maneira, não podemos comparar a fome e os terremotos depois do arrebatamento com o que vem antes. Por quê? Porque ainda que no tempo presente nós estamos vendo muitos terremotos acontecerem com grande frequência, eles não derrubam cidades. Agora, quando chegar depois do arrebatamento, muitos dos terremotos que vão acontecer vão derrubar cidades inteiras. E por que nós temos que dar ênfase à figura do terremoto depois do arrebatamento? Entenda o seguinte, quando a gente fala, as pessoas dizem assim, olha, haverá terremotos, e isso é um sinal evidente da vinda de Jesus. Você, falando dessa maneira, parece que o terremoto, ele é um mero sinal, ele não tem uma função efetiva em relação à volta de Jesus, a não ser como um anúncio, olha, ele está chegando. Aparentemente ele não está cumprindo um outro papel que dá um grito, olha, Jesus está voltando, então vou fazer tremer a terra. Agora, vamos examinar sobre uma outra ótica. Nós temos aqui o período de 10 anos e meio. Esse período de 10 anos e meio, ele é o período dos selos, trombetas e taças. Depois desse período, nós temos aqui o milênio. O milênio. Ora, o milênio é o governo pessoal de Jesus Cristo na terra. Ele vai governar como rei de Israel. Ok. Qual é o propósito de Jesus governar o planeta Terra por 1000 anos? Por que 1000 anos? Se nós retomarmos ao período anterior ao dilúvio, os homens quase chegaram a 1000 anos de idade. Ninguém chegou a 1000 anos de idade. Então, se Jesus governar 1000 anos, ele no mínimo vai governar o mesmo tanto que o homem que mais viveu na terra, viveu na terra. Foi vamos ver, Metusalém. Metusalém foi o homem que mais viveu na terra. Vamos ver quantos anos viveu Metusalém. Metusalém viveu 969 anos. Faltou 70, 80, 90, 100, faltou 31 anos para completar 1000 anos de vida. Então, Metusalém foi o que mais viveu. Jesus vai governar 31 anos a mais do que o tempo de vida desse homem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Por que Jesus vai governar 1000 anos? A segunda razão é porque Deus deu a terra ao ser humano. E o objetivo da terra, na mão do ser humano, era manter o estado da terra, a condição do jardim do Éden. No entanto, nós poluímos a terra, nós quebramos o ciclo do tempo na terra, nós estamos com problemas climáticos severos. Por quê? Porque nós não conseguimos manter a terra às condições do jardim do Éden. Por que Jesus vai governar? Ele vai demonstrar que é possível, seria possível, governar a terra e entregar a Deus o Pai na condição de um jardim do Éden. Agora voltamos aos terremotos. Para que servem os terremotos? Ele tem que derrubar as cidades das nações.
Por que ele tem que derrubar a cidade das nações? Porque a terra vai ter que ser revolvida para ser replantada, para ser administrada sob a governança de Jesus Cristo. Então, quando alguém compra um prédio usado e ele vai implodir o prédio para depois construir um novo, Jesus vai usar os terremotos para destruir as obras dos homens e ele poder refazer tudo novamente para entregar um jardim no Éden ao final de 1000 anos à mão de Deus, o Pai. Então, este é o sentido dos terremotos em vários lugares. Uma outra coisa que nós temos que observar é que Jesus fez uma distinção entre antes do arrebatamento, guerras e rumores de guerras, e depois do arrebatamento, nação contra nação. Qual é a diferença? Reino contra reino, nação contra nação. Se nós considerarmos a Primeira e Segunda Guerra, eu não vou citar nomes porque eu não vou saber de memória, mas nós tivemos de um lado os aliados e do outro lado os inimigos, capitaneado por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, um bloco de nação de cá contra um bloco de nação do lado de lá, até que um lado venceu, os aliados venceram. Ora, depois do arrebatamento, é nação contra nação. Não haverá mais esse nível de unidade que havia antes, e um bloco de nação se levantar contra outro. Depois do arrebatamento, é cada um por si. Cada um faz do jeito que quer. Cada um faz segundo a sua sentença. Por isso, é reino contra reino, nação contra nação. Ou seja, o nível de confluência, de violência, de briga, de contenda é multiplicadas vezes superior ao que nós vemos antes do arrebatamento, o tempo que estamos vivendo. E depois Jesus diz, então virá o fim. E aí ele está falando do dia do Senhor, esses 7 anos que coincide com a 70ª semana de Daniel. E Jesus disse que na metade desse tempo será colocado no templo de Israel a abominação da desolação profetizada por Daniel. E esse período de tempo haverá uma aflição tamanha que, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Tal é a intensidade do dia do Senhor, comparando com os dias anteriores e no interim entre o arrebatamento e o início do dia do Senhor. Então, chegamos no cavalo vermelho. E saiu outro cavalo vermelho e ao seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Se nós voltarmos para o período anterior ao dilúvio, Lameque diz assim: 7 vezes é castigado quem matou Caim. Quem ferir será castigado 70 vezes 7. Então, observa o nível de violência que já estava em Lameque, o 7º depois de Caim. 70 vezes mais do que a época de Caim, quando Caim matou Abel. Aí, olhando por essa ótica, em Apocalipse capítulo 13, a besta que vi era semelhante ao leopardo, muito rápida, Grécia, semelhante ao urso, usando a força da lei, Medo-Persa, e semelhante ao leão, usando da autoridade, da dignidade real da Babilônia. E adorarão a besta. Quem é semelhante à besta? Quem é que pode pelejar com ela? O objetivo dela, nesse período, é se voltar contra os santos. E lembra que ela também quer perseguir a mulher. E ela vai trazer, Deus vai trazer Gog e Magog contra Israel, mas também o dragão vai incitar Gog e Magog contra Israel nessa dupla perspectiva. Daniel capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um pequeno. Então nós temos 10 nações, sai mais um, o 11º é a besta, diante do qual 3 primeiros chifres caem.
provavelmente os Estados Unidos, a Rússia e os países do Oriente Médio que vão vir aliados com a Rússia. E eis que nesse chifre havia olhos como de homens e uma boca que falava com insolência. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isto, Helena, seja bem-vinda. Isto é o significado da paz ser tirada da terra. Eu estou comentando a respeito do segundo cavalo, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, quando a paz é tirada de sobre a terra no período depois do arrebatamento. Observe um detalhe. Nos dias de hoje, está se tornando muito comum a prática do disque denúncia. Qual é o papel do disque denúncia? O Estado reconhece a sua falência. Ele reconhece que o seu aparato policial não é suficiente para estabelecer a segurança do cidadão. O que ele faz? Já que ele não pode cumprir a sua função, ele obriga o cidadão a fazer a denúncia. Você viu alguém roubando? Denuncie aquela pessoa. Você pode denunciar aquela pessoa de forma anônima. E assim, você vai pôr aquela pessoa na cadeia. Observe um detalhe muito importante a respeito da denúncia. A Bíblia diz: não podemos levantar falso testemunho. Ok? Nós não podemos levantar falso testemunho. Digamos que eu estou de frente para uma loja e eu vejo duas pessoas saindo correndo da loja e uma das pessoas com um pacote embaixo do braço. Investigação posterior chegou à conclusão que essa pessoa que tem o pacote debaixo do braço, Dora, seja bem-vinda, é o ladrão que saiu correndo daquela loja. O outro que saiu correndo daquela loja, olhando sobre uma outra ótica, ele sai correndo da loja com medo de morrer. Então temos duas pessoas que saem correndo da loja. E eu estou na frente da loja observando as duas pessoas correndo. Na lógica do mundo atual, eu tenho que pegar o disque denúncia e ligar e dizer assim: olha, eu estava parado na frente da loja e vi dois homens correndo. E os homens, eu dou a descrição dos dois homens. Ok. Se a polícia é eficiente, baseado nas descrições que eu estou entregando dos dois homens que estão fugindo da loja, a polícia prende os dois. E ao prender os dois, ela descobre que um é ladrão e o outro não. O outro estava correndo de medo. E o ladrão estava correndo com a mercadoria roubada. E o cara que denunciou, ele denunciou o ladrão, com fato, verdade, ele era o ladrão, mas ele deu um falso testemunho sobre o outro que ele viu correndo. Agora, se nós temos um Estado que funciona, o que o Estado faria? O Estado faz a investigação, ele vai ao local do crime, ele colhe as informações, ele faz a sua investigação e prende quem cometeu o delito. Então só teria um correndo e preso, porque não haveria denúncia contra nenhum dos dois. O Estado soube por testemunhas que ele foi atrás. Essas testemunhas contaram o que viram, não denunciaram. Elas contaram que viram duas pessoas correndo da loja, deram as características. O policial, o investigador, vai até a residência dessas duas pessoas, tira o perfil delas e chega à conclusão que uma não pode ser acusada de crime, porque ela não tem conexão nenhuma com o assaltante, ela é descartada e o outro é levado preso. Como o Estado está falido, ele torna o cidadão
o denunciante. E o cidadão que denuncia, ele pode facilmente fazer o falso testemunho. Por que que as coisas estão sendo desta forma? Por que que as pessoas estão sendo ensinadas a denunciar com muita facilidade? Por causa do que estamos lendo no Apocalipse, capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Em outras palavras, o Disque Denúncia de hoje é um treinamento para a traição de amanhã. Porque a pessoa vai estar habituada a denunciar, quer seja verdade, quer não seja verdade. Ele faz a denúncia, já que ele não tem compromisso nenhum, já que ele pode até fazer de forma anônima, então ele simplesmente faz a denúncia e tira o dele do caminho. Ou seja, ele não se submete a um critério de juízo se a palavra dele é verdadeira ou é falsa. Então tudo isso é um preparativo para depois do arrebatamento, quando o nível de traição será multiplicadamente superior àquilo que nós imaginamos alguma vez conhecer. Então, o cavalo vermelho, ele sai para tirar a paz da terra. E ele tem uma grande espada. Ele veio para subverter os homens. Ele veio para levar os homens a se voltarem um contra os outros. Então, nós temos, por exemplo, o que vai acontecer? Nós estamos falando do período dos selos. Neste período dos selos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reinos. A Bíblia, Jesus disse que o reino de Satanás é dividido. E este reino, 3 vão cair. Esses 3 que vão cair por quê? Por causa da traição que haverá entre os 10. Um derrubando o outro. Um puxando o tapete do outro. Porque o ambiente todo, depois do arrebatamento, é um ambiente altamente destrutivo. As pessoas não se respeitarão. As pessoas farão acordos e quebrarão esses acordos com muita facilidade. Então nós temos 10 reis. Aí desses 10 reis vai aparecer o 11º rei. Esse 11º rei é a besta. E a besta vai se levantar contra esses reinos para os derrotar. Agora, entenda uma coisa. Dupla perspectiva do evento profético. Lembra que lá atrás nós falamos que Deus vai trazer Gog e Magog contra Israel? Lembra que no Apocalipse Satanás vai trazer um rio contra Israel? Quem é que trouxe Gog e Magog contra Israel? O Apocalipse declara que foi o dragão. Ezequiel declara que foi Deus. Dupla perspectiva. Por outro lado, esta besta, ele quer destruir esses países. Então ele também vai, ao mesmo tempo que quando Gog e Magog chegar contra Israel, Deus vai mandar fogo do céu e destruir Gog e Magog, da mesma maneira, o dragão vai dizer que foi ele que destruiu Gog e Magog, porque ele vai derrubar 3 reis. Então ele poderá chegar para Israel e falar: lembra de Gog e Magog que veio contra vocês? Eu sou o responsável por destruir essas nações. Lembra que Satanás é o pai da mentira. Então nós temos aqui o 8º rei, 7 reis, 1 rei, 8 reis.
O oitavo rei é um governador de um dos 7 reis que ficarão, tendo sobrepujado em liderança a todos, vindo a liderar esses 7 reis. Ele é a besta, que era, que não é, também ele é o oitavo rei, ele vem do 7 e caminha para a destruição. Ele caminha para passar pelo dia do Senhor, aonde será destruído. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, lembra que Jesus está dizendo que esse período aqui é caracterizado por nação contra nação, e que nesse período aqui as pessoas vão trair umas às outras. É o que está acontecendo aqui. 10 nações se unem, mas 3 vão ser traídas. E eis que esse chifre havia olhos como o de homem, e uma boca que falava insolência. Observa, esta besta vai se levantar contra os santos, vai se levantar contra a mulher, e vai se levantar contra essas 3 nações para as derrubar. O reino de Satanás é um reino dividido. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. Esta besta, ela é diferente deles, porque ainda que ela procede deles, ela vem de uma outra linhagem. Lembra? Ele fala como dragão, ele parece como cordeiro e fala como dragão. Essa besta vai derrubar 3. E será diferente. Por quê? Quando a besta que vem do mar, ela se une com a força do dragão, ela se torna um aparato militar inigualável, só vencido por Jesus Cristo. Evento de dupla profecia, de dupla perspectiva. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi 4 seres viventes dizendo: vem. E aí nós vamos nos lembrar de Davi. Davi recenseou Israel, Deus incitou Davi, Satanás incitou Davi, dupla perspectiva. Então, se a paz é tirada da terra, e se o dragão quer perseguir a mulher e o dragão quer derrotar os santos, o que é que ele vai fazer? Ele tem que pegar um desses governos e trazer contra os santos. Por outro lado, Deus também está agindo. E Deus vai trazer Gog e Magog contra Israel. E disse: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. Lembra? Nós estamos aqui com Israel, Jerusalém. Deus vai trazer a nação do norte contra Israel. Olha só, subindo em linha reta daí Moscou. Esta região vai se voltar contra Israel. Depois de muitos dias será visitado, e no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre de muitos povos. Lembra a Segunda Guerra Mundial? 6 milhões de judeus morreram, eles se constituíram nação. Em 1948, Israel se tornou nação numa região que é menor do que o estado do Rio de Janeiro, segundo disseram. Israel se recuperou da espada. Hoje, Israel é uma nação próspera. Hoje, Israel é uma nação com maior nível de fertilidade na terra. Israel e congregou muitos povos sobre o monte de Israel, que sempre estava desolado. Este povo foi tirado dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Subirás contra o meu povo de Israel, o norte, Moscou,
contra Jerusalém, como nuvem a cobrir a terra nos últimos dias, os últimos dias depois do arrebatamento, antes do dia do Senhor, nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. E aí, olhando agora para Jerusalém, Deus diz assim a Jerusalém: farei de Jerusalém monte de ruína, morada de chacais, e de cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fique desabitadas. Espalhá-lo-eis entre as nações, que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Então Israel, depois da morte de Jesus, ele foi espalhado entre as nações, até voltar a ser nação. Ele se recupera da espada, e aí ele se torna objeto de atenção de Gog e Magog. Falando acerca de Gog, Deus diz: fartei que te volvas, porei anzóis nos teu queixo e te levantarei. Voltando a Jerusalém, subindo Moscou, o interesse de Moscou não era descer contra Jerusalém. O interesse de Moscou era avançar contra a Europa. Por isso que disse: eu farei com que você se volte. Quer dizer, você ia por uma direção, será desviado para outra direção. Esta é a soberania do nosso Deus. Do nosso Deus. Ezequiel 28:12. Isto a fim de tomares os despojos, arrebatares a presas e levantares a mão sobre a terra deserta, que se acharão habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gados e bens e habita no meio da terra. Jerusalém é considerado o umbigo da terra, é considerado o meio da terra. E haverá uma característica nesse período de tempo. Nós temos que lembrar que nesse período de tempo haverá fomes, haverá terremotos. Mas Israel estará sendo preservado. E Israel será uma nação que tem muito alimento para esse período. Nesse período haverá um grande racionamento, porque haverá fome. Mas Israel tem comida. Talvez, do ponto de vista natural, esse seja o motivo porque a Rússia primeiro ataca Israel para depois da intenção dela voltar-se contra a Europa. Se eles não vierem a ser derrotados em Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e as terras que estão ao redor dela. Então, Deus estabeleceu que Jerusalém é o centro de toda a terra. Jerusalém foi colocada como centro de toda a terra. E Gog e Magog virá contra Jerusalém. A localização de Gog, assim diz o Senhor: eis que eu sou contra Gog. Então nós estamos aqui com Jerusalém. Eis que eu sou contra Gog. Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, subindo no norte, Moscou. Pode olhar aqui, ó. Nós estamos com Jerusalém, subindo ao norte, exato, em linha reta, encontramos Moscou. Muitos povos contigo, montados em cavalos, grande multidão, poderoso exército. Fartiei com que voas e te conduzirei, e fartirei subir dos lados do norte, e trarei contra os montes de Israel. Este é Gog e Magog sendo trazido. A localização da tropa de Gog. Gog não vem sozinho. Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog e Magog. E aí vem o grupo de nações contra Israel. Persas, etíopes, Puti, Gomer e Togarma.
Então, nós teremos contra Israel Tarsis, Pérsia, Etíopes, Put, vamos lá. Ezequiel 38, 39. Vai vir contra Israel Gog, terra de Magog. Os Magoitas ou Citas, a Sibéria, a Ucrânia, o Cazaquistão, o Kirguizia, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tadiquistão e a Ucrânia. Vem contra Israel. Príncipe de Ross é a Rússia. Meseque são os Capadócios, a Armênia e a Turquia. Tubal é a Turquia. Persas, o Irã. Etíopes, o Sudão. Put, a Líbia. Gomer, a Turquia. Togarma, a Turquia ou a Rússia. Quem é que vai pegar os despojos? Sabá, Arábia Saudita. Dedã, Arábia Saudita. E Tarsis, a Espanha. Quem são os aliados do Reino do Norte? Edom, Jordânia. Ismaelitas, Arábia Saudita. Moabe, que é a Jordânia. Agarenos, que é a Síria. Gebal, que é o Líbano. Amon, que é a Jordânia. Amaleque, que é o Egito. Filistia, que é a Palestina. Tiro, que é o Líbano. Assíria, que é o Iraque. Todas essas nações virão contra Israel. É por isso que disse que dos 10 reinos que vão cair, um é o Oriente Médio e o outro é a Rússia com seus aliados. E assim, nós terminamos a live de hoje. Nós ainda teremos a quinta parte, nós estamos só no segundo selo. E no segundo selo, nós estamos vendo a paz sendo retirada da terra e os exércitos se levantando contra Israel, traição em profusão e reino contra reino e nação contra nação. A paz foi tirada da terra. Esta é a primeira, uma das grandes consequências da abertura dos selos, nesse caso, o segundo selo. Amanhã não, sábado, nós estaremos de volta no domingo, se o Senhor assim nos permitir, às 20 horas em ponto. Venha estar conosco, venha fazer parte da nossa comunidade, venha tornar essa conta relevante para que possamos levar essa mensagem mais longe. Nos ajuda, porque se o povo de Deus se levantar, o próprio Cristo o esclarecerá. Foi muito bom ter você aqui comigo, Lena, Dora. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.